Fato é o seguinte, vocês têm uma semana até o encontro, né, com o mosteiro lá, com o Jafé, onde o Giovanni vai, vocês sabem desse plano. Ele vai lá pra matar o Jafé. Começando com Hieronymus. Você tinha falado que o seu intuito nessa uma semana seria provavelmente procurar a Durgassim. Isso se mantém? Se mantém. Tá. Cara, você cria talvez uma desculpa ou sai de uma forma sorrateira, né, do refúgio onde vocês estão. E você consegue algumas informações sobre um vilarejo cigano a 2 horas mais ou menos do ponto de onde vocês estão. Não é distante, você consegue ir andando pelos bosques à noite de forma muito tranquila, se mantendo ofuscado. E cara, muito mais quando você vai se aproximando, você vê várias carroças, você começa a ouvir o som de músicas, de pessoas alegres cantando à noite, onde provavelmente seja esse acampamento cigano. Como você se aproxima? Se eu aparecer do jeito que eu tô, eu vou assustar todo mundo. Eu tento usar o máscara de 1000 faces. Uhum. Beleza. Cara, nem vou exigir teste. Tá. É assim, eu não quero nada especial. Eu quero falar. Sabe aquele cara meu que passa desapercebido, assim, só pra não. Não é nem muito bonito, nem muito feio. Ele só é. Um cara normal, X ali, total. Cara X. Beleza. Cara, um dos ciganos, ele nota você se aproximando, ele fala: uma bela noite, meu senhor. Gostaria de ver algumas mercadorias? Eu não tenho cara de cigano, né? Eu tenho cara de... Você me disse. Puta, não, porque eu não tenho nenhum conhecimento de cigano, eu vou me perder. Não, eu chego pra ele e falo, eu tô procurando uma amiga minha. Uma amiga? Tão tarde da noite? É uma mulher de muita sabedoria. Cara, ele olha pra você, ele dá uma afinada no bigode. Uma mulher de muita sabedoria? Será que eu a conheço? Ela é uma das Romani também? Uma das Romani. É uma anciã. Anciã. Cara, faz um teste pra mim, depende. Se você quer meio manipulá-lo ou usar de carisma com ele. Carisma é mais lábia. Ou manipulação mais lábia. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Eu tenho mais aqui me fuder. Se você quiser tentar intimidá-lo também. Tá. Mas, cara, ele olha pra você, ele fica afinando o bigode assim. É porque eu não quero usar o nome Durgassim, porque eu não sei se ele conhece ela por Durgassim. Você sabe que ela usava o nome de Sinovéia na estalagem. Cara, então eu uso o nome Sinovéia. Eu falo, eu tô procurando a minha boa amiga Sinovéia. Sinovéia? Venha comigo. Ele vai te conduzindo para uma das carroças. Antes de você chegar de fato, você vê a Durgassim, meio curvada, né, cheio de anéis, aqueles dedos nodosos, o rosto enrugado. Ela tá coberta ali como se fosse com um chale e tudo mais. Ela... Ora. Mas quem temos aqui tão tarde da noite? Me perdoes, senhora Durgassim, mas este rapaz diz que é seu velho amigo. Ele olha assim e sorri. Ela... É mesmo. E ela meio que afina os olhos olhando para você. E ela diz: venha, criança. Junte-se a esta pobre velha. Está frio aqui fora. Lá dentro poderemos conversar melhor. Eu dou um sorriso. Cara, assim, desde que eu me transformei em vampiro, eu acho que ela é a única que eu realmente respeito. Uhum. E foi a única que ajudou vocês, de fato. Respeito muito mais do que minha senhora. Uhum. Cara, na hora eu vou meio ajudando ela a subir.
Cara, ela agradece. Obrigado, garoto. E ela vai entrando, vocês entram dentro de uma carroça, tem uma iluminação leve ali de algumas velas, né? Suspensas, de uma forma que não lhes cause horror, né? Pelo fogo muito próximo. E ela se senta. Ela olha para você como se ela estivesse vendo de fato a sua própria feição mesmo. Quando eu vejo que estamos nós dois sozinhos, eu deixo cair a máscara. Aí eu volto a ser eu mesmo. Ela dá um sorriso, né, enrugado para você. Mas é que devo uma visita do jovem Hierônimos tão tarde da noite. A senhora sabe que desde que eu me transformei nisso, se há um nome que eu posso considerar como uma amiga, é a senhora. Não peço que a senhora tenha o mesmo sentimento por mim, porque sei que a senhora é muito mais antiga e muito mais poderosa e não teria um porquê de perder o seu tempo com um recém-abraçado. Mas mesmo assim eu tenho algumas questões e entenderia perfeitamente caso a senhora não queira perder o seu tempo comigo. Mas, sendo direto, como foi sua relação com o seu senhor ou sua senhora? Cara, você vê que existe um certo pesar no olhar dela na hora que você fala isso. E assim, a minha pergunta também é com pesar, assim, é meio um desespero, saca? Tipo, eu não tenho pra quem perguntar, eu não confio em ninguém. Uhum. Cara, quando você pergunta, ela olha pras mãos dela, enrugadas assim. Antiga e poderosa. Jovem Hierônimos. A maioria de nós talvez não tenha a sorte de ter progenitores tão amáveis que nos abraçam para essa existência de uma forma a nos dar todo o entendimento de que precisamos. A velha Durgessin nem sempre foi assim. Você disse que você se transformou nisso. Eu entendo muito bem a sua dor, meu jovem. Pode não acreditar, mas velha Durgessin já foi muito bela. Mas se há uma coisa que é real naqueles do sangue é que toda dívida tem uma promissória. E não importam as décadas e os séculos que passem, esta promissória virá. E aquele que a assinou terá que pagar. A vingança, no nosso caso, realmente é um prato que se come frio. Eu gostaria de ter impedido o que aconteceu a vocês. Mas também, assim como foi franco com o vovô Durgessin, serei franca com vocês. Existem forças muito maiores do que vocês e até do que eu em curso. E às vezes, alguns ovos acabam tendo de ser quebrados. Ovos de sangue. Mas vovó Durgessin pode lhe ajudar com a sabedoria, se é o que procura, jovem Hierônimos. Sim, é exatamente isso que eu procuro. Eu procuro a sabedoria para que eu possa me defender das pessoas e dos vampiros que tentam nos trazer o mal. Vocês estão entre 3 forças massivas de fato. Há de se pensar o que alguns pintinhos podem contra gaviões e águias e cobras. Mas existe força no peão astuto que, chegando do outro lado do quadro, pode se tornar uma peça muito mais forte.
Eu poderia adotá-lo, se for de seu desejo. Eu gostaria que a senhora entendesse o meu anseio. Eu nunca fui bom com maquinações. E não creio que, mesmo tendo a minha vida levada a um novo patamar de existência, isso vai mudar. O que eu gostaria é de ter poder para poder me defender de qualquer um que tentasse me atacar. Eu não quero entrar em maquinações, eu não quero entrar na politicagem dos vampiros. Isso não é para mim. Mas eu sei que, fraco do jeito que eu sou, eu não duraria nada. Se a senhora pudesse me ajudar com isso, a mostrar para aonde eu posso sugar o meu poder, a me tornar alguém poderoso, isso seria bom para a senhora e seria bom para mim. Vovó Durga-sim pode lhe indicar alguns caminhos. Entretanto, nunca serei capaz de fazer por você aquilo que você mesmo terá que fazer. O caminho de Jerônimos terá que trilhar, e as escolhas de Jerônimos terá que fazer. Como eu disse, eu poderia, assim que toda esta bagunça se resolver ou se avolumar, adotá-lo junto a mim. Eu tenho alguns domínios perto de Roma. Entenda, os antigos romanos adoravam criar catacumbas e locais subterrâneos. Eles eram muito bons nisso. Quando ela fala isso, eu dou um sorriso. E existem lugares abandonados. Imagine Jerônimos bem debaixo do nariz da Santa Igreja. Mas, criança, como eu disse, e serei franca, na nossa sociedade nenhum favor é gratuito. Não pensaria jamais em pedir alguma coisa de graça para a senhora. Estar ao seu lado já é uma dádiva, senhor. E o que eu puder fazer para ajudá-la será de meu agrado. Nos entenderemos muito bem, criança. Mas diga-me, uma vez que me propôs, então, ajuda, como tem sido o avanço em toda esta bagunça a qual vocês caíram? Cara, assim, eu sou muito sincero com ela, eu explico ponto por ponto. Uhum. Eu confio nela. Perfeito. Você fala do lance da visão e tudo mais? Falo. Cara, ela fica meio perturbada quando você fala isso. Tudo isso que Giovanni planeja é algo maléfico. Os Giovannis precisam ser observados e, na minha opinião, impedidos. Entretanto, Capadócio talvez seja o mais louco de todos os antediluvianos. Entenda, os antediluvianos são aqueles antes do dilúvio, aqueles a quem dizem deram origem aos clãs do qual fazemos parte. Eu não sou muito fã dos Capadócios, mas muito menos dos Giovanni. Eles são capazes de roubar almas. Dizem, inclusive, almas até daqueles como nós. Foi assim que eles chegaram até o clã dos Capadócios, lhes prometendo poder. Muito perturbador isso que você diz, jovem Jerônimos. Essa visão desta figura. Dizem que o livro de Nod foi escrito pela cria de Caim. Ele era da segunda geração ao qual dizemos, e seu nome era Irad. Mas Irad, segundo os contos, foi destruído há muitos milênios atrás. Ela fica meio pensativa. Bom, deixemos visões e livros antigos para depois.
Se tudo que me diz, então, é como está sendo o curso, Giovanni tentará aprisionar a alma de Capadócio. Mas para isso ele precisará de alguma coisa, alguma vasilha, algo para aprisionar a alma de Capadócio. Se vocês quiserem impedir Giovanni de fazê-lo, terão que corromper esse objeto que ele tentará usar para aprisionar a alma de Capadócio, mas isso só poderá ser possível com o sangue de um próprio Giovanni. Senhora, por favor, não fale entre nós. Eu não pertenço àquele grupo. Eu apenas ando com eles. Não confio em nenhum dos dois. Não tenho afeição por nenhum dos dois. Bom, que seja. Mas uma coisa que você irá aprender, jovem Hierônimos, é que, por mais que não nos confiamos uns nos outros, às vezes um objetivo em comum nos impede de nos despedaçar. Eu olho com uma cara meio... Ela dá um sorriso assim, meio olhando para você. Como eu disse, o caminho e as escolhas de Hierônimos a Hierônimos deve ser. Posso usar eles para fazer com que esse plano dê certo? Você menciona sobre a Mariana? Eu falo tudo, cara. Menciono tudo pra ela. Conseguir o Vitae de Giovanni talvez seja perigoso e muito difícil, mas se a jovem Mariana, como me disse, está sob os cuidados de Henrique, daquele Lorde, talvez seja mais fácil convencê-lo. Vocês estariam talvez impedindo os planos de Giovanni e, ao mesmo tempo... Bom, enfim, deixo essa escolha a você. É uma boa saída, senhora. É uma boa saída. Cara, se você faz mais alguma pergunta, ela vai tentando responder, ou às vezes deixando... Ela te conta muito da questão, né? Ela te conta meio da origem, ela fala da questão... Ela chega a falar um pouquinho mais sobre Caim, quem é Caim, a segunda geração, os antediluvianos, e ela vai te falando muito de como funciona bem essa questão da sociedade cainita. Você pode colocar na sua ficha 2 pontos de lore vampiro, você pode pôr em algum ponto aí, e mais 2 pontos de ocultismo. Olha. E mais 2 de sabedoria popular. John, você tinha proposto meio que sair com a sua senhora para caçar, correto? Isso, eu quero conversar com ela. A minha proposta é que agora eu já sou grande, entendeu? Ela é uma criança, eu quero mostrar que eu cresci e eu quero apresentar o meu carniçal para ela. Ela chega para você, aí ela olha pro Paulo assim, ela... Muito grande. Não me apetece. Já você, meu caro pequenino... Ai... Às vezes você me dá água na boca, sabia? Mamãe, cresci. Esse aqui será um futuro... Ele olha para Paola assim, sabe? E começa a pensar o dia que ele vai abraçar ele. Bom, digamos que ele será um ingrediente perfeito para que eu devo para a senhora. Cresci, já sei me alimentar, mas tenho muitas dúvidas. Eu sei que o sol mata, mas o que como nós, não os superiores, como eu ou você, os outros, o almofadinha, o belo, tem mais medo? O que o dono dessa casa tem medo? Porque eu vou pra guerra. Entenda.
Nós não ficamos mais doentes, nós não podemos mais andar pelo sol nos gramados. Corre em nossas veias imortais um poder muito maior. Sim, o fogo, o sol pode nos matar, assim como arrancar a cabeça. Ah, não olhe assim pra mim, eu sei que tá lhe dando ideias. Menino safado. Entenda. Existem outras criaturas além de nós, perambulando por aí. Dizem que homens que trocam suas peles por lobos gigantes. Sim, sim. Eu nunca os vi, porém dizem que existem. Às vezes, inclusive nas cidades a qual nos alimentamos. Eu provei um menino uma vez que tinha realmente um sabor excepcional, porém me causou uma certa fúria após me alimentar dele por noites e noites, e que eu senti que lobos estavam atrás de mim. Talvez fosse um parente. Mas quem sabe dessas coisas? Você diz que provou o sangue de lobo grande, né? Ele era criança. Tenho que te contar. Entenda, a mamãe gosta mais de frutos mais verdes. Eu provei o sangue de um deles, de uma almofadinha, e tive sensações estranhas. Por que passa isso? Ah, meu querido, existem aqueles de nós que, uma vez que provam do vital de outros, tornam-se viciados com uma obsessão tão grande que não querem mais se alimentar do sangue humano, apenas do sangue daqueles como nós. Mais cuidado, viu? Esse é visto como o mais alto pecado. Tudo bem que Giovanni está para cometer o mesmo pecado, mas tudo é um ponto de vista. Só tome cuidado para que a senhora dele, ou aliados, ou aqueles como o coração vilanesco de Hardestad, que querem nos ensinar como devemos nos alimentar e como devemos tratar os humanos. Quem é aquele maldito vilão para dizer como devemos nos comportar? Ele fede a merda. Ele mesmo! E ela aponta pro Paolo, como se você estivesse falando pro Paolo, como se ela tivesse esquecido totalmente o que ela falou. Esse será meu escudeiro, mamãe. Ele cresceu também. Como eu, ele era um que foi deixado à margem da sociedade, à periferia. Hoje será um guerreiro. Ele vai fazer coisas para mim. E vamos caçar. Ela vai dando uma volta, assim, quero... enquanto você tá falando. Ela vai caminhando em volta do Paolo. O Paolo tá meio ereto, né? Meio... Cara, ali fechado, não passa um Wi-Fi, sabe? Tipo, ele tá muito tenso com toda essa situação, assim. Você percebe que, cara, a presença dela, tipo, deixa ele muito tenso. Você sente a respiração dele falhando, sabe? O coração dele começa a acelerar, assim. E ela vai dando uma volta em volta dele. O senhor trate de servir muito bem a minha criança, viu? Porque se algo acontecer a ele, eu vou lhe despedaçar. E comerei o seu coração enquanto você ainda me observa. Ele olha pro Paolo, olha nos olhos dele
e usa paixão. Perfeito. Para que ele sinta o maior medo que ele tenha do mundo depois dessas palavras. Paulo, ele Preciso rolar começa... teste? Não, ele começa, cara, a suar. Você vai sentindo as pálpebras dele tremendo, o coração dele disparando. O homem só não faz as necessidades de suas calças realmente porque talvez enfrentou muitas batalhas. Mas, cara, ele cai em terror, ele começa a escorrer uma lágrima pelo canto do olho dele, assim, em total horror diante de tudo aqui. Eu vejo ele, que ele começa a sentir esse medo absurdo. Eu chego bem próximo, agarro, peço para ele abaixar, porque tem braços pequenos e não ajuda. Ele se ajoelha, cara, ele se ajoelha em total horror, assim. Como uma criança quase que se encolhendo. Fala, meu filho, esse medo, um dia você vai dominar e vai passar para os outros. Aí dou um beijo no rosto dele e bem baixinho eu falo, minha futura cria. Vamos, mamãe. Ele se abaixa, assim. Vamos caçar? Tenho fome. Cara, corta o tempo, né? Elipse de tempo ali. Vocês saem. E a uma distância mais ou menos de umas 3 horas de onde vocês estão, vocês encontram uma cabana. Não é um vilarejo, é uma cabana. Uma cabana no meio dos ermos ali, da região de onde vocês estão. Ela vai se aproximando. Os pequeninos são meus, viu? O resto é tudo seu. Quero rolar a percepção para ver quantos elementos tem na casa. A gente consegue. Você quer usar auspícios? Não, eu só quero percepção mesmo. Não vou usar disciplina, não. Então não fala rolar percepção, fala o que você faz. Bom, eu quero saber quantas crianças, quantas pessoas tem dentro da casa. Como você vai fazer isso? Você vai olhar pela janela? Como que tá a cena? É uma cabana, em volta é uma floresta, é isso? É uma cabana no meio de uma clareira da floresta, nos ermos, assim. Você vê uma pequena horta, você consegue ouvir no interior da cabana algo que parece ser animais, galinhas, talvez uma cabra ali. O resto tá tudo muito quieto. Existe uma janela de madeira, a cabana ela é feita com tijolos de pedra meio amontoados, o teto, né, de sapê ali, de feno e tudo mais, e tem uma porta, uma janela de madeira. Na janela eu vejo alguma coisa? Cara, você olha assim, meio pela fresta, tem uma pequena fogueira acesa no interior da cabana. Você consegue divisar ao que parece ser um casal deitado numa cama, tipo, no chão, assim. E 4 crianças, meio que por um outro canto, assim. Todas meio que amontoadinhas. E você vê, eles se encerraram dentro da sua cabana, inclusive com os animais lá dentro. Eu olho para minha senhora e falo, mostra-me como você faz. Como você caça. Talvez essa seja a última lição que você vai me passar. Deixa eu ver a fichinha dela aqui. E peço pro Paolo se afastar. Na hora que você fala assim, mostra-me como você faz, ela te dá um sorriso e ela desaparece na sua frente. Você não vai ouvir som nenhum. Ela se ofusca completamente. E aí você vai vendo, você na verdade parece que vai ouvindo como se fosse um cochichar, um chiado assim. E aí uma das crianças, se você estiver olhando pela festa, você vê que uma das crianças se levanta
Ela olha com um olhar meio vítreo, assim. Ela atravessa o cômodo da cabana. Ela vai e ela abre o trinco da porta. E ela abre a porta. Quando você vê esse menino, ele abrindo a porta, os olhos vítreos dele voltam meio que ao normal, como se ele despertasse. E você já não vê mais o menino. É como se ele desaparecesse junto com a sua senhora. Você só vê uma força invisível o agarrando e ele desaparece. A porta fica completamente aberta. Os animais meio que se agitam. Uma das galinhas sai pra fora. Cara, eu tento pegar a galinha. Tá. Tá bom. Último episódio, vou caçar uma galinha. Tá. Destreza mais furtividade, cara. Vamos lá. Eu sou malcaviano, cara. 3 últimos 4. E a galinha teve 2 sucessos. Foi? Foi. Cara, se anulam assim. A galinha vaza pelas suas mãos. Ela sai e aí no que você tenta catar a galinha, ela sai cacarejando e os ocupantes da casa se despertam. A cabra ela começa a berrar lá dentro e o homem, o marido, ele desperta. Eu começo. Ô de casa, oi. Alguém aí? Alguém aí? Quem vê lá? O que está fazendo em nossa casa? Tarde da noite. A mulher também Eu sou desperta John. num grito assim, as crianças vão se despertando, a cabra ela começa a berrar no interior da cabana. Eu sou John, me perdi. Sou escudeiro de um cavaleiro e ele foi beber água e sumiu e eu tô perdido. Eu tô andando faz horas e encontrei aqui. Peço mil desculpa. E vocês estão bem? Ora, maldito seja! Nos acordaram uma tarde da noite como essa. Cara, ele vai indo em direção do machado. Perdão. Não quero fazer nada, não. Eu só preciso orientação para onde fica o norte. Norte. Volte para de onde veio. E que o diabo o carregue. E aí a esposa diz: John, um dos meninos tá aqui. E o homem olha pra você. O que fizeste com meu filho? Maldito seja! Nada, eu não fiz nada. Eu apenas cheguei aqui e não sei. A porta estava aberta. Eu sou um anão. O que eu posso fazer? A criança é maior que eu. Quase. Creio. Não é assim que se faz, bebê. Mamãe vai lhe ensinar. Você vai vendo as crianças, elas se levantando. E elas vão meio que se aproximando dos utensílios de cozinha. E elas pegam, tipo, você vê elas, e os pais, eles não notam nisso, eles estão muito preocupados com você. Então eles veem as crianças se levantando, indo pegar os utensílios de cozinha, eles imaginam que as crianças estão tentando se defender. Só que elas começam a pegar pequenos objetos como facas e afiados. E meio que em conjunto, elas começam a fincar essas facas nos pés dos pais delas. O pai e a mãe, sem entender coisa nenhuma, caem meio de joelhos no chão. A cabra sai em desespero, passa por você quase te atropelando. E as crianças começam a esfaquear os pais.
Falei, mas por que assim? Eu acho que a conversa não... O que você faz? Não deixa amargo o sangue, não? Ela aparece do seu lado. Tanta conversa, tanta chatice. É só aflorar o que já está dentro deles, queridinho. Quantas vezes essas crianças não desejaram a morte dos pais por terem que fazer tarefas? Eu só dei um empurrãozinho. Eu entendo, mas eu gosto de sentir o cheiro quando muda o humor das pessoas. Isso deixa a minha alimentação melhor. Aí, quando o homem está quase falecendo, quase morto, eu vou lá e me alimento dele. O John vai se aproximando, se alimenta daquele homem. E as crianças elas vão indo pro canto e a cena ela vai se fechando com Lady Giovanna com aquele vestido branco semi-transparente se aproximando. E as crianças do nada voltando a si. Só que elas ficam paralisadas e elas começam a chorar copiosamente, ao ponto de sair até de vazar pelo nariz. E a cena fecha. Henrik, você conseguiu uma nova namoradinha, por assim dizer. E os planos, né, na realidade do Henrik, era em apresentar Mariana para sua senhora Lady Jadwiga. Como que você faz isso? Depois da conversa com Giovanni, eu me dirijo ao quarto de Jadwiga. E dessa vez eu vou de uma forma um pouco mais sóbria do que todas as vezes que eu fui até ela. Eu peço para Mariana ir atrás de mim e tentar se portar da forma mais sóbria que ela conseguir. Você muda as roupas dela? Ela vai com aquela roupa de monge? O que você faz? Não, ela vai inicialmente com a roupa de monge mesmo, assim. É o que eu faço logo após da conversa com Giovanni. Perfeito. Um dos serviçais, né, tá ali à porta, ele te anuncia, ela permite a sua entrada, e aí, quando ela te vê, ela dá um sorriso. Ah, Lord Henrik. E aí, quando ela vê a Mariana entrando atrás de você, o que essa Zinha está fazendo aqui? Uma incrível peça de poder a mais para nós dois, minha senhora. Entenda, ensinaste que poder é influência. E eu tenho a melhor das influências. É mesmo? Você está querendo me dizer que pegou a cria de Giovanni para si? O que nosso Lorde disse sobre isso? Essa é a melhor das partes. O plano desenvolvido por mim e pelos meus colegas aparentemente foi um pouco melhor do que ele esperava. E como prêmio e recompensa, temos uma excelentíssima moeda de troca. Oh, que complacente, Lorde Giovanni. Entre, querido, sente-se. Ela olha para Mariana com certo asco. Você também. Sente-se ali. Minha senhora, com dedicação e tempo, transformaremos esse vaso em pura porcelana, acredite em mim. Querido, não quero acabar com suas esperanças. Não sei se está enamorado pela garota ou algo assim. Mas, meu vassalo, Giovanni jamais deixará que fique com a garota, uma vez que há
resgatou das garras de Jafé Capadócio. Entenda, o laço de sangue entre senhor e cria é muito mais forte. E Giovanni é muito mais antigo do que você. Eu não queria lhe dar as más notícias, mas provavelmente Giovanni está brincando com você. Entenda, não estou jogando contra Giovanni. E não preciso ter o total poder e manipulação de Mariana. Mas uma oração a mais seria bem-vinda. Entenda, temos alguns assuntos emergentes a serem tratados, Jadwiga, minha senhora. É claro. Negócios primeiro. Diga-me, qual o progresso? Sua missão foi bem sucedida pelo que soube. Sim, e chegamos num ponto onde a senhora precisará tomar decisões importantíssimas, das quais influenciam diretamente a mim. Que está sob os meus cuidados. Exatamente. Eu não me esqueci disso. Relatório, então. Quais são as grandes decisões que irei tomar e envolvem você, minha cria? Senhora, conseguimos o que precisávamos. Tive contato com uma criatura que nem sabia da magnitude. Conversei com o irmão de Giovanni, mas aparentemente com o que eles chamam de primogênito, diríamos assim. Entenda, eu sou há pouco tempo o que vocês chamam de membro. Sim, mas... Ela olha para você com uma certa incredulidade. Você diz Jafé Capadócio. Foi para isso que foram falar com ele. Não entendo a qual essa outra... Quem vem acima de Jafé, milady? Bom, dizem que o próprio Capadócio, mas se ele ainda existe... Duvidas de mim? Extraia a informação. Eu sei muito bem fazer isso. A senhora me ensinaste. Use em mim. Descubra a verdade pelos seus meios. Ela olha para você. Tenho certeza que não seria necessário. Você não seria tolo o suficiente para mentir para a sua senhora. Muito pelo contrário. Eu desejo que você cresça. Consequentemente, eu cresço. Você está querendo dizer que o próprio Capadócio se mostrou a vocês e... como ele é? Algo como o Deus descrito pelos cristãos. O objetivo dele, inclusive, é matar próprio Deus. Eu acho isso pouco provável. De qualquer forma, ele nos orientou, milady. Entenda, milady, ele nos ordenou e nos aconselhou a buscar conhecimento num livro conhecido como Livro de Nod, mas eu não consegui mais nenhuma informação sobre isso. Esses Capadócios estão sempre procurando conhecimentos etéreos, escavando tumbas, dissecando cadáveres. Dizem que falam com os mortos. Ela olha para Mariana. Mande-a sair. Existe algo que só senhora e cria devem tratar neste momento. Eu viro pro lado. Mariana, minha cara, por favor, busque os serviçais. Se troque e vista-se como a princesa que lhe prometi. Ela olha para você com certo receio, de uma forma muito, assim, espalhafatosa. Ela tenta mimetizar como se fosse um cumprimento de Lady, que talvez ela viu em algum momento numa cidade, ou alguém contando, mas assim, sem qualquer noção de etiqueta. E a Jadwiga meio que, tipo, rola os olhos para cima e ela sai.
No momento que ela sai, a Jadwiga olha para você com um olhar mais sério, mais pesado. Ela diz: Joey Henrik, o motivo de que aquele maldito pediu para que vocês me destruíssem é que, no fim das contas, ele deseja o crédito todo só para ele. Toda essa farsa a qual estamos metidos tem um único intuito de fazer com que os capadócios voltem à razão. Nós, do clã que nasceu para governar de fato, o poder divino dado pelo nosso progenitor Caim ao primeiro de nós, sempre usamos dos conhecimentos dos capadócios como conselheiros, diplomatas. Mas estes tolos, de décadas para cá, têm cada vez mais se enfurnado atrás de tumbas, de catacumbas, livros antigos, pergaminhos cobertos de traças, atrás deste tal conhecimento, livro de Nod. Capadócio de fato enlouqueceu. Entretanto, o que buscamos aqui é fazer com que Giovanni seja talvez o segundo em comando e trazer o seu clã novamente à razão, a nos apoiar em nossos domínios e principados. Tudo isso foi orquestrado pelo nosso clã. Toda essa farsa, meu caro. Eu, como infiltrada, deveria trabalhar para que os planos de Giovanni tivessem sucesso. Entretanto, a questão é que a minha missão é que eu entregue Giovanni ao meu clã e aos capadócios pela sua tentativa de crime. Só que Hardestad tentou me atravessar. Ele os enviou aqui com a missão de me matar. Ele quer o crédito todo para si. Verdade seja dita que, por uma certa vingança, eu armei toda aquela farsa na noite do jantar. Eu menti para o idiota, dizendo que iríamos performar um tipo de ritual ou sacrifício que, à distância, mataríamos Jafé. Tolo Hardestad. Entretanto, eu temo que existem outros de nosso clã que também não sejam confiáveis. Teremos que nos apoiar no plano em curso. Elide, eu entendo que o plano original foi mudado. Talvez agora estejamos ao lado de Giovanni. Talvez suas bênçãos sejam bem-vindas. Entenda, uma das minhas pequenas maquinações foi justamente passar a data errada do encontro para Rodrigo, o outro agente. Rodrigo. Um fraco e muito leal a Hardestad. Entretanto, meu caro, talvez o seu plano não surta o grande efeito. A sua mente é luminosa. Existiam outros 3 que, assim como vocês, foram abraçados naquela noite. E esses outros 3 foram enviados após vocês. Giovanni achou melhor ter um plano B. Caso vocês encontrassem problemas. Entretanto, esses 3 não retornaram.
O que podemos inferir de que talvez falharam ou retornaram a Hardestad. Temos uma situação delicada, então, Milady. Você poderia seguir o plano, se expor e correr o risco de ser pega num fogo cruzado entre Giovanni e Hardestad, ou poderia se afastar, sobreviver mais um dia. No momento em que estamos, meu caro, as peças já estão posicionadas. Não há como regredir agora. Não há como retirar o exército de campo. A trombeta já foi tocada. Os homens já foram chamados às armas. Iremos avançar com Giovanni. Faremos com que o plano de Giovanni funcione. E eu tomarei uma parte deste poder, o Vitae de Jafé Capadócio. Me tornarei muito mais poderosa. E comigo, você, meu filho. É a primeira vez que ela te chama de filho. Terá também poder, terras, títulos. Nada mais justo para mim. Parabéns, jovem Reinhardt. Não estava em meus planos abraçá-lo. Como eu disse, você era só um jantar. Mas, com tantos avanços, me sinto muito inclinada após tudo isso resolver. De fato, talvez lhe conceder aquela noite a qual tanto ansiava. Contarei os segundos, Milady. E, enquanto isso, temos que adestrar uma Capadócia. Entenda, conhecer a mente deles e saber o que eles pensam nos trará algum benefício. E protegermos e influenciarmos a cria de Giovanni nos trará ainda mais benefícios com ele. Se a ideia é seguir ao lado de Giovanni... Eu não sei se seu sangue será forte o suficiente para tirá-la do laço de seu senhor, mas Henrik, ela é só uma plebeia. O que os plebeus mais anseiam. Contos de fadas, encha-a de presentes, faça com que ela abandone estas crenças como gado, lhe ofereça a possibilidade de ser maior, nunca acima de si. Você nasceu, meu filho, para governar sobre ela. Mas, mesmo aqueles que estão abaixo de nós, às vezes merecem certos incentivos. Não tiraria uma palavra de suas sábias frases, Milady. Mas, entenda, você me mostrou que trazermos para perto quem está perto nos faz mais forte, certo? Esta é a minha ideia, mas trazer para perto mantendo a supervisão. Exatamente. Aprendi que vivemos uma situação estranha. Fiquem atentos. Tivemos baixas em nossas frentes. Covardes. Os assamitas nos abandonaram. Fugiram. E eu ficaria muito atenta também aos Tremere, os magos, aquela garota que veio com vocês. Eles não são de confiança, sabe? Foram um clã que, devo lhe dizer, conseguiram sua posição usurpando
um antigo clã chamado Salubre. O senhor da Ordem dos Magos performou um ritual que destruiu o antigo Salwat e transformou sua cabala de magos em cainitas. Os usurpadores não são de confiança. Esteja atento. Sempre com os 2 olhos, milady. Entenda, cheguei aqui com minha ousadia. Gostaria de lhe propor algo ousado, mas talvez eu morra por isso. Jovem Henrik, é só não abusar da minha complacência e paciência. Eu pego um copo, jogo, chacoalho o vinho no chão. Poderíamos compartilhar o mesmo sangue para selar esse acordo. É claro. Talvez você tenha ouvido algumas histórias, mas você sabe o que de fato você está... a posição a qual você está se colocando? Se compartilharmos o meu e o seu, sei. Meu sangue é muito mais antigo que o seu. Isso é algo que os usurpadores costumam fazer, meu caro. Nós raramente usamos dessas artimanhas. Entenda, se eu não tivesse nesse momento a plena confiança em você, não estaríamos conversando em tons tão amistosos. Nunca mais proponha algo tão horrendo em minha presença. Então, esqueça minhas palavras e eu remesso o copo no chão. Cuide de seu animalzinho de estimação e faça com que ela se comporte na noite, na grande noite. Até lá terei com Cláudio Giovanni e tentarei entender as suas reais intenções com a garota. Como eu disse, sendo seu senhor, eu dificilmente acreditaria que ele deixaria sua cria a um neófito recém-abraçado. Mesmo que este neófito seja tão brilhante quanto você. Milady, farei o que mandou. E eu estendo a mão para ela, para beijar a mão dela. Ela estende a mão para você. A cena se fecha, né? Com o Henrik beijando as mãos de Lady Jadwiga. Entendo. Nossa, peraí, deixa eu só... A cafeteira do Edu passar. Aí foi. Eu achei que o microfone estava no notebook, desculpa. De boa. Descobrimos que não estava.